riscos ocupacionais, né? Nós vamos abordar aqui sobre as normas regulamentadoras, lembrando que as normas regulamentadoras foi pela lei do Ministério, feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, viu? A nossa disciplina é Higiene do Trabalho e Saneamento do Meio, tá? Essa apostila que nós fizemos, a nossa apostila 3, tem 2 vídeos. Esse primeiro, que começa sobre os riscos ocupacionais, as normas regulamentadoras especificadamente, e nós vamos ter um outro vídeo que continua esse slide aqui, que é sobre os mapas de risco. Então vamos lá. Então, pessoal, primeiro de tudo que o trabalho ele é indispensável para o indivíduo, para a sociedade e para o desenvolvimento dos países. As atividades humanas em si, que nós temos que são indispensáveis, a questão da agricultura, da extração de minerais, da indústria, a produção de energia, né? Os transportes e outros serviços. Essas atividades elas são indispensáveis para em si a atividade humana, né? E, bom, pessoal, elas estão frequentemente associadas, infelizmente, com algumas ocorrências de agentes ou fatores que podem oferecer riscos à saúde, né? E nós temos a questão que eles podem oferecer tanto a questão de acidentes de trabalho, através de acidentes de trabalho, ou através das doenças ocupacionais, né? As doenças profissionais. Bom, esta apresentação se refere somente aos fatores de risco que podem levar às doenças profissionais. Apesar de extremamente importante, os riscos de acidente do trabalho não serão muito tratados aqui, viu? Então, é importante saber, pessoal, que existem diversas normas regulamentadoras feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Observe que são aproximadamente 36 normas regulamentadoras. Nós temos a 1 que fala das disposições gerais, a 4, por exemplo, que fala sobre o SESMIT, né? A 5 que fala sobre a CIPA, a 9 que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e muitos outros normas regulamentadoras que vêm a trazer benefícios para o trabalhador. No que tange basicamente aos cuidados, né, para preservar as pessoas, os trabalhadores dos riscos ambientais. Bom, as normas regulamentadoras que basicamente vão ser estudadas aqui é sobre a NR7, que trata sobre o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, a NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, né? E nós vamos falar também da NR15, que fala das atividades e operações insalubres, a NR16, que fala das atividades e operações perigosas, e a NR32, que fala da segurança e a saúde do trabalhador em serviços de saúde, tá? Vamos citar essas principais aqui, que nós vamos abordar um pouquinho cada um deles, tá? Bom, a NR7 é importante vocês baixarem essa norma regulamentadora porque trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Bom, basicamente, esse programa ela tem normas que estabelecem, dentre outras coisas, obrigatoriedade dos exames médicos, tá? Nós vamos aqui citar alguns deles, que são, eles são feitos esses exames no início do trabalho, quando a pessoa vai ser admitida, que são os exames admissional. Lembrando que depende muito do que a pessoa vai fazer, né? Qual é a função dela naquela região, se é um professor, se é um enfermeiro, ou se é um médico, ou se é um engenheiro. Cada um desses exames admissionais acaba variando os tipos de exames que ela vai fazer, se é raio-x, ou se é só hemograma, ou se é vários, entendeu? Temos os exames periódicos, que depende muito do risco de salubridade, de periculosidade dessa pessoa, que pode ser a cada 1 ano, a cada 6 meses. Nós temos a questão do retorno ao trabalho também, ou seja, essa pessoa ela estava exercendo uma função, né, fora, ou ela estava parada, então ela retornou ao trabalho, ela precisa fazer esses exames para verificar o nível de estado de saúde dela. Nós temos a questão de mudança de função,
Uma pessoa estava exercendo uma função na empresa e ela teve que mudar a função dela, ela tem que fazer um exame para ver o estado de saúde, que ela saiu daquela função para outra função. Nós temos o demissional também, que, que é importante verificar como é que esse paciente, esse trabalhador está saindo, né? Se esse trabalho trouxe consequências para essa pessoa. Nós temos também os exames complementares, que depende muito de algumas situações, alguns riscos que eles estão frequentemente em frente. Por exemplo, nós temos a questão do coronavírus atualmente, que o pessoal da saúde eles estão o tempo todo em risco, né? Porque eles estão cuidando dessas pessoas que podem estar com coronavírus. Então, tem alguns exames complementares que eles vão ter e o período desse exame vai ser encurtado dependendo dos sintomas e do que está acontecendo ali. Aí eles vai ter que ser feito alguns outros exames, tá? E aqui é importante ressaltar que depende do grau de risco, os exames complementares, como eu falei, da empresa, dos agentes agressores no ambiente, como eu falei do coronavírus, para o pessoal da saúde, né? E a critério do médico trabalhado dependendo do quadro da própria NR7, bem como a NR15, que é a questão da insalubridade, que nós vamos falar aqui, que existirão exames específicos para cada risco de trabalho que essa pessoa está exposta. Aqui, pessoal, eu falei de um quadro que vai depender muito, né? A questão dos exames complementares. Vocês observam aqui que existem os riscos. Aqui. Existem os riscos, né? Que aqui, dependendo desses riscos, raios ionizantes, a questão dos hormônios sexuais femininos, benzeno, e os exames complementares para verificar esses riscos aqui se a pessoa pegou. E o período desses exames aqui, né? Se vai ser admissional, se é anual, se é semestral e tudo mais, se é bienal. E nós temos o método de execução dependendo dessa situação aqui, como vocês veem nesse quadro. Bom, vamos falar aqui agora da NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Basicamente, pessoal, ele estabelece a obrigatoriedade de uma elaboração e tem que ter uma implantação também do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, e a todas as empresas que têm, né, trabalhadores empregados. Basicamente, o objetivo da PPRA é a preservação da saúde, né, preservação da saúde, da integridade desse trabalhador através da antecipação e o reconhecimento, a avaliação e o controle de risco do ambiente, né? Ou que venha a existir no ambiente de trabalho, tendo em vista a proteção ao meio ambiente e até dos recursos ambientais. Basicamente, esse é o objetivo da PPRA. Bom, pessoal, existe também, é feito basicamente um mapa de risco nos controles ambientais, tá? Que basicamente, pessoal, o PPRA é um programa dinâmico e se for levado a sério, desde a elaboração até a execução das medidas preventivas, pode contribuir de forma bem significativa para a organização das ações de prevenção de acidente e de doenças do trabalho dentro de cada empresa. E aí é feito também um mapa de risco que nós vamos abordar em uma outra aula que continua dessa aqui, tá? Nós temos também a questão da NR15, que fala das atividades e operações de insalubridade, que basicamente, com base na NR15, o termo de insalubridade ele é usado para definir o trabalho em um ambiente hostil à saúde, no caso, tá? E a pessoa, né? A pessoa ela tem um direito adicional à insalubridade, né? Que exerce as suas atividades com condições insalubres. E de acordo com essa norma, nós temos a questão do artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, né? Da CTL, que também estabelece que serão consideradas as atividades de operações insalubres aqueles que, por sua natureza ou condição e método de trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos à saúde,
acima do limite e da tolerância, né? E em razão da natureza e da densidade desses agentes e o tempo de exposição de seus efeitos, né? Então, pessoal, tanto a NR15 quanto a NR16, eles dependem de uma perícia. Precisa ter uma perícia a cargo do médico do trabalho ou do engenheiro em segurança do trabalho. Essa tabela aqui, ela está disponível nos anexos da NR15, que mostra basicamente os agentes químicos e incluindo, né, os tipos de agentes químicos, como é que se é absorvido pela pele também a questão, e o grau de insalubridade, máximo, médio e mínimo. Existem muitas tabelas disponíveis na NR15 que falam os riscos à saúde e a porcentagem também de insalubridade que esse trabalhador vai ganhar. Na NR16, ele trata sobre as atividades e operações perigosas, que basicamente a NR16 ela normatiza um adicional de 30%, né? 30% sobre o salário para o trabalho que exerce a sua atividade em situação perigosa, tá? E a atividade ela é considerada perigosa quando tem o potencial de causar danos imediatos a esse trabalhador, como por exemplo alguma atividade ligada a explosivos, né, a inflamáveis e até mesmo a questão da energia elétrica, né? A gente já pode imaginar algumas pessoas que trabalham nessas regiões aqui, eles devem ganhar esse adicional de 30%, tá? E as pessoas, então como é que fica então a questão do pessoal da saúde, né? Os médicos e enfermeiros, eles ganham através da norma da NR15, que é de insalubridade, viu, pessoal? A não ser que eles fossem atuar diretamente com esses itens, né, o tempo todo, né. Então, pessoal, vale ressaltar, né, que a atividade pode ser considerada perigosa, né, e tem que estar listada na NR16 do Ministério do Trabalho e Emprego, né. Essa tabela aqui pode estar listada na NR16, o que são considerados riscos de periculosidade, né? É a vigilância patrimonial, que é a segurança patrimonial ou pessoal da preservação do patrimônio, em estabelecimentos públicos ou privados ou em incolumidade físicas e pessoas. Nós temos a questão da segurança de eventos, segurança nos trabalhos coletivos, segurança ambiental e florestal, transportes de valores, né, que é aquele pessoal que trabalha com aqueles carros fortes, né, e tem a questão da escolta armada, segurança pessoal, os guardas em si, né. Nós temos a questão da supervisão, fiscalização operacional e o telemonitoramento e o telecontrole, viu? Cada um desses itens é considerado risco de insalubridade de acordo com a NR16. Na NR32, ela trata basicamente da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Quem trabalha com a saúde precisa saber dessa norma regulamentadora que é muito importante, viu? Basicamente, ela tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde desse trabalhador que faz os serviços de saúde, viu? E ele trabalha com atividades diretamente na promoção da assistência à saúde em geral. Basicamente, a norma, ela é bem específica para regulamentar, inclusive, os programas de prevenção, que tem traços bem particulares nessas atividades, tá? E nós temos que levar em consideração, né, que o trabalhador da área da saúde precisa entender essas normas, porque lá vai ter algumas situações, alguns dimensionamentos que vai trazer essas medidas de proteção para esse trabalhador. Observe aqui nessa imagem que nós temos os itens importantes descritos na norma regulamentadora 32, que lá vai estar escrito os objetivos e o campo de aplicação, que é para a área da saúde, né? E vai estar lá exposto os riscos biológicos e os riscos químicos das radiações ionizantes, esses resíduos, né,
de saúde, das condições de conforto para a questão das refeições, da lavanderia, da limpeza e da conservação, da manutenção de máquinas e equipamentos, das disposições gerais e das finais. Cada um desses itens está disposto na NR 32 e é direcionado para as medidas de proteção do trabalhador da saúde, viu? Então, pessoal, assim a gente encerra esse conteúdo e até a próxima aula.